dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos e os seus vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. E aí Deus fala: digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam do arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas, não acende a sua candeia, e varre a sua casa, e busca diligência até achar. E achando, convoca as suas amigas e suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, E disse um certo homem, que ele tinha 2 filhos, e tinha um filho mais moço, e o mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E aí o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali dispersou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual ele estava, o qual mandou para os seus campos a abastecer porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui parecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantou e foi até seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai te viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e põe nele um anel na mão, e a sandália aos seus pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegrarmos-nos. Porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa e já ouviu as músicas e danças. E começando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu pai e matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai rogava-lhe que entrasse, se rogou com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e se achou. Aleluia. Amém. Eu estava falando com minha mãe em casa que, como hoje é minha primeira pregação, eu queria me soltar, porque eu falei a ela que eu queria ser, se for da vontade de Deus, ser um pastor. Eu queria ser aquele pastor quente, que fizesse mesmo a igreja sentir a presença do Espírito Santo e quebrar as paredes da igreja com alegria e fogo do Espírito Santo mesmo. Amém. Mas tá, começando aqui, Jesus já fala que chegavam-se a todos os publicanos e pecadores para ouvir. Mas ouvir quem? Ouvir Jesus falar. E aqui também já fala
logo depois, que os fariseus e os escribas murmuravam dele. Mas murmuravam de quem? Murmuravam de Jesus, porque Jesus chegava para comer à mesa com os pecadores. Porque naquela época, e até hoje provavelmente, os pecadores são considerados como sujos. E naquela época não podiam se sentar para comer numa mesa junto com os pecadores. E aí, aqui já fala que os fariseus e os escribas murmuravam. Mas aqui no começo a gente já começa a ver a misericórdia de Deus e a bondade dele. Porque ele já sentava à mesa para comer com os pecadores. E aí a gente já vê a bondade de Deus, que ele senta na mesa para comer com os pecadores, enquanto estão outros a falar mal de Jesus por causa disso. Mas a gente também já começa vendo que eles também precisam ouvir o que Jesus tem a falar. Porque eles também já estão errados. E aí Jesus senta à mesa para comer com os pecadores e fala aos pecadores que ele vai lhe contar esta parábola. Mas aqui também já não fala que são 3 parábolas. Eu pesquisei um pouquinho e vi que ele vai contar uma parábola. Essa parábola é dividida por 3 partes, que é a parte da ovelha perdida, a parte da dracma perdida e a parte do filho pródigo. E aí aqui Deus já conta que qual homem, tendo entre 100 ovelhas, vai largar as 99 ovelhas no deserto, porque uma apenas ovelha se perdeu. Então você já vê que aqui esse pastor é diferente, esse pastor é Jesus. Vamos supor que você tem 100 euros na sua conta do banco. 100 euros é muita coisa. Então vamos supor que alguém lhe rouba 1 euro da sua conta do banco. Eu acredito que você não vai largar seus 99 euros do seu banco e vai atrás de 1 euro perdido. Muito pelo contrário, a gente vai ver que a gente vai ter 99 euros lá. 99 euros é muito, então não vou arriscar de perder esses 99 euros e ir atrás de apenas 1 euro. Mas não, aqui a gente já vê a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, que ele larga as 99 ovelhas no deserto e vai atrás de uma única ovelha perdida. Então, ele, quando larga as 99 ovelhas perdidas no deserto, ele vai atrás da sua única ovelha perdida. Então, ele vai à busca dela e já largou as 99. Então, quando ele vai à busca dela, ele vai procurando pelo deserto e ele chega a ela e a encontra. Isso já é um motivo de alegria, porque ele conseguiu encontrar a ovelha que estava perdida. E aqui, de novo, mostra a misericórdia e a bondade de Deus, o amor que Deus tem no coração. Que aqui fala que quando Deus chega na ovelha, ele pega ela rejubilando. Rejubilando quer dizer o quê? Alegria. Então, quando ele encontra, ele pega ela cuidadosamente, coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria. Mas eu lembrei também que há um culto de quarta-feira, a irmã Angelita, ela fala que antigamente, quando uma ovelha se perdia do seu rebanho, o pastor, quando encontrava a sua ovelha perdida, ele pegava a sua ovelha perdida e quebrava a perna dela para ela, como punição dela ter fugido do seu rebanho. Então, ela vai receber aquela punição para ela ver que como ela teve aquilo como punição, para ela não fugir mais do rebanho. Então ela vai sentir aquela dor e vai saber da consequência que é dela fugir do rebanho. É como os nossos pais. Quando eu era menor, eu aprontava muito. E quando a gente apronta, a gente toma aquela sova boa para a gente saber que com o nosso erro tem a consequência, que a gente vai apanhar e já não vai mais fazer aquilo. E é mais ou menos isso que eles faziam antigamente. Mas aqui você já vê a misericórdia de Deus, que ele não pega a sua ovelha e quebra a sua perna. Muito pelo contrário, ele pega a sua ovelha com alegria e coloca a ovelha sobre os seus ombros com todo o cuidado possível, alegria, compaixão, amor e misericórdia. Então ele já volta para a aldeia que ele estava e ele chama seus amigos e vizinhos e fala a eles: alegrem-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Isso já é um motivo de festa, porque ele já faz uma festa
porque ele encontra a sua ovelha que estava perdida. Então ele fala: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam do arrependimento. Então você já vê que ele encontra a sua ovelha perdida, junta de novo as 100, mas ele faz uma festa pela sua ovelha que foi perdida. Então a ovelha dele já foi bem recebida, ela teve uma festa. Então aqui também já fala que o céu pula de alegria por um pecador que se arrepende, não do que 99 justos que não necessitam do arrependimento. Muito pelo contrário, quando a gente encontra uma alma no mundo, pode saber que quando a gente trazer a alma dela para Deus, o céu vai pular de alegria. Ou então quando a gente comete um pecado, que a gente realmente se arrepende, ajoelha, ou chora, ou pede perdão a Deus, não ache que ele não vai te ouvir. Muito pelo contrário, ele vai estar ali te ouvindo e vendo que você realmente se arrependeu do seu pecado e que você não vai querer mais repetir aquilo. Então, nesse momento que você se arrepende, é um momento que o céu já está pulando de alegria, já estão todos em festas. Então, essa primeira parábola já fala da ovelha que foi, mas não sabia do seu caminho de volta. Então, ela teve alguém que fosse até ela encontrar e recebeu ela com todo o carinho e voltou para casa e teve a sua festa. E logo depois, Deus já conta da mulher que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma das suas dracmas. Só que aqui já fala que ela perdeu a sua dracma, não foi na rua, ela perdeu a sua dracma dentro da sua própria casa. Para quem não sabe, dracma era uma moeda antiga, era uma moeda da Grécia antiga, uma moeda pequenininha assim de cor escura, com aparência meio velha, que você ganhava ela com uma diária. Você trabalhava um dia e ganhava a sua dracma. Seu dia de trabalho era pago com a dracma. E aqui fala que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a sua candeia. Acredito eu que para acender uma candeia teria que ter 10 dracmas. E então, quando ela perde a sua dracma, ela vai em busca, dentro da sua própria casa, em busca da sua dracma perdida. Então ela começa a bagunçar tudo, a arrumar tudo, vira a casa de cabeça abaixo, enfim, ela vai à sua procura, ela varre a casa, arruma a casa para encontrar a sua dracma perdida. E no momento que ela acha a sua dracma perdida, ela chega às suas amigas e vizinhas de novo, já tem uma festa, e ela fala: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma que estava perdida. E aqui você já vê que a dracma supostamente seria a gente, que ela está perdida dentro da sua própria casa e não fora. Muitas das vezes você pode estar aqui na igreja, mas está frio, está perdido, está vindo porque tem de vir, mas a gente pode estar aqui, pode estar perdido dentro da nossa própria casa, está frio de coração. Você pode estar aqui, mas não está prestando atenção no que o pregador da noite está a falar, o pregador da manhã está falando, porque muitas das vezes o pregador que está aqui, ele está sendo porta-voz do que Deus está falando. Ele pode estar aqui e é Deus falando através do que ele tem a falar. Então, muitas vezes, no momento que o pregador está aqui, você tem que estar com o seu ouvido atento para discernir, pedir discernimento a Deus também, para saber o que é que ele está falando. Porque ele estudou o que está aqui e está passando de um jeito dele para que você possa entender também. Ele está compartilhando a forma dele de pensar do que está aqui. Mas pode ser Deus falando também, então você tem que estar ligado no que ele tem a falar, porque isso que ele pode estar falando também pode não servir hoje, mas pode servir como lição de outros dias da sua vida. Então, aqui fala que a dracma está perdida dentro da sua própria casa. Então você pode estar aqui, mas não está prestando atenção no que ele está falando. Então você tem que prestar atenção no que ele está falando e guardar no coração e na cabeça. Porque pode ser Deus falando. Então, você pode estar aqui, mas não está ligado no que está sendo falado. Ou está aqui perdido, está aqui triste, está aqui com o corpo carregado,
perdido, triste, sobrecarregado. Então, Obrigado. Glória a Deus. Espero que esteja todo mundo entendendo. É minha primeira pregação, como eu já falei. Estou muito empolgado mesmo de estar aqui. Quando eu fico empolgado, eu começo a gaguejar, porque é tanta coisa querendo sair, mas eu vou me embolando. Mas peço a Deus que dê discernimento a todo mundo para entender o que eu estou falando. E continuando, então, essa dracma que está perdida dentro da sua casa pode ser a gente. A gente pode estar aqui, pode estar perdido, mas a gente já sabe para quem a gente pode correr, porque a gente tem Jesus como nosso pastor. Então a gente tem que correr para Ele para que a gente possa ser achado, porque Ele já está observando a gente em todo momento da nossa vida, porque a gente já é escolhido desde o ventre da nossa mãe. Então desde lá Ele já está programando tudo que Ele tem a fazer pela nossa vida. Então todo momento a gente está sendo observado. Tendo como exemplo Adão e Eva, no momento que eles pecaram, que eles comeram fruto, eles ganharam o discernimento do bem e do mal e já viram a maldade no corpo de estarem nus. Então eles correm com medo de Deus, pegam folhas das árvores e se cobrem e tentam se esconder. E aí Jesus pergunta por que ele está se escondendo. E ele fala que é porque ele está sem vestes. Mas Jesus ele tá nos vendo a todo tempo. Então, aqui tem a falar da dracma perdida, que a gente está perdido de casa. Então a gente pode estar perdido aqui, pode estar com o coração pesado, carregado. Mas eu tenho a dizer que eu quero que Deus também visite o coração de todos que estão aqui. Se quiser aceitar Jesus também, estamos aqui para receber vocês e receber a alma. E digo que o céu também vai pular de alegria também por uma alma que entra no caminho do Senhor e também por um pecador que se arrepende. Então aqui também já fala que a mulher, quando ela encontra a sua dracma perdida, ela já vai à rua e chama suas amigas e suas vizinhas. Chama suas amigas e suas vizinhas e faz festa. Então, nessas parábolas, nessa primeira e nessa segunda parábola aqui, a gente já vê que tem a sua perda, tem a sua busca, tem o seu achado e tem a festa. Repetindo, tem o perdido, tem a busca, tem o achado e tem a festa. E é isso. Então, nessa história da dracma perdida, é como a dracma fosse a gente. Que a gente pode estar perdido dentro de casa, a gente pode estar aqui, mas não está ligado, então não sabe que está perdido, porque a dracma ela se perdeu, mas não sabia que estava perdido. E, como exemplo, ela estava perdida dentro da sua própria casa. Então a gente está aqui, mas pode estar perdido. Então, que a gente possa, nesse momento que a gente está perdido, que a gente possa perceber, que o Espírito Santo possa dar discernimento e ver que a gente está perdido, e que nesse momento a gente possa ir buscar mais do Senhor também, porque é Deus que vai nos achar e que vai nos acolher, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente procurar o caminho dele, ou procurar o caminho de ida e de volta, Deus vai ser o primeiro que vai estar ali esperando a gente e vai estar de braços abertos. Ele não vai estar ali para nos julgar pelos erros que a gente fez, pelos pecados que a gente cometeu, ou então não vai estar ali para murmurar ou falar mal pelos seus pecados, porque muitas pessoas também criticam você pelos seus pecados que você fez agora ou pelos pecados que você fez no passado, mas não. Deus é muito diferente, Ele não vai estar ali para te envergonhar, ou falar mal dos seus pecados, ou falar mal de você para as outras pessoas. Muito pelo contrário, Deus vai ser o primeiro que vai estar ali, de braços abertos à sua espera, no momento que você saiu até o momento da sua volta. Então Deus é o nosso caminho, Ele é o nosso pastor que vai nos encontrar.
ele vai ser o pastor que vai largar 99 lá e vai atrás da gente, o único perdido que se perdeu. E quando ele nos encontrar, pode ter certeza que o céu vai pular de alegria, porque a gente voltou para ele e deu aquele abraço ótimo nele. E então aqui fala também, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que realmente se arrepende. E aqui depois a gente já entra numa parábola que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, que de um certo homem que ele tinha 2 filhos, tinha o seu filho mais velho e o seu filho mais novo. E aqui fala que o seu filho mais novo pede ao seu pai, o filho mais novo pede ao seu pai pede a seu pai a sua herança. E a gente vê que eu fiz uma pesquisa e vi que também a herança só é dada depois que morre, depois que o seu pai morre. Então, aqui fala que o seu filho mais novo chega a seu pai pedindo a sua herança, chega pedindo a sua parte da herança. Então ele já chega no pai dele pedindo como se o pai dele morresse e entregasse logo a parte que ele tem direito. E o seu pai ele não briga com ele por ele estar pedindo a sua parte da herança. Muito pelo contrário, o pai parte a parte da herança e dá ao seu filho. A parte da herança dá ao seu filho mais novo e ao seu filho mais velho. E aí é que fala que o seu filho mais novo, ele pega a sua parte da herança e vai para uma terra longínqua, uma terra longe, uma terra distante. E então nessa terra distante fala que ele desperdiçou lá toda a sua parte da herança, tudo que ele recebeu, acredito que sejam moedas, ou ouro, diamante, essas coisas antigamente que valiam muito dinheiro, né? Que a herança é algo que dê pra gente usar. Então, nessa terra longínqua, ele gasta todo o seu recebido. Então ele pode ter gastado com prostitutas, com drogas, gastado no geral, gastado com aquilo que não agrada a Deus. E aí aqui depois já fala que depois que ele gasta toda a sua herança, naquela terra que ele já gastou tudo, há uma necessidade de fome, uma necessidade de comida, que naquela terra começa a entrar em extrema fome. E falando aí que também que ele chega numa parte onde ele está precisando comer comidas de porcos. Ele chega na situação que ele tem que não tem mais o que ele comer, porque ele já não soube gerenciar a sua herança. Então ele chega na parte onde ele tem que comer a comida dos porcos. E então ele cai na real que aquela situação que ele está vivendo não é uma situação agradável, porque imagina a situação que você está de comer comida de porcos. Não é uma situação miserável. Não é uma situação que a gente deve se encontrar, claro. Então, no momento que ele cai na real, acredito eu que seja o Espírito Santo mostrando a ele que ele já esteve em casa, que em casa ele tinha direito de tudo. E então, nesse momento que ele sai de casa, chega na terra e começa a passar misérias na vida dele, e começa a chegar o momento dele ter a necessidade de comer comida de porcos. Então acredito eu que ali seja o Espírito Santo mostrando a ele a necessidade que ele está, a miséria que ele está ali, que ele cai na real mesmo a situação que ele está vivendo. Então ele fala que os empregados do pai dele, de novo, os empregados do pai dele têm fartura de pão. Os empregados da casa do pai dele não estão na mesma miséria que ele. Ou seja, os empregados do pai dele estão comendo melhor do que ele que já esteve em casa
e tinha tudo. Então ele vê ali que ele está comendo comida de porcos, cai na real disso e fala, até os empregados da casa do meu pai estão comendo melhor do que eu, estão tendo fartura de pão. Então ele fala, ele pensa que vai voltar de volta para casa e vai falar com o seu pai pai, pequei contra o céu, não, pai, pequei contra ti e pequei contra o céu. Então ele vê o erro que ele está. Então ele levanta e vai ir ter com o seu pai. Aí ele já sabe o caminho de volta. Ele já esteve em casa, sabe o seu caminho de ida e seu caminho de volta. Então, no momento que ele está voltando, ainda para falar com o seu pai, confessar o seu pecado, nesse momento que ele está voltando, muito distante ainda, seu pai te vê e vem até ele, corre até ele, abraça ele e enche ele de beijo. Em momento nenhum seu pai lhe dá uma surra, ou seu pai começa a falar mal dele porque ele esteve distante de casa e gastou todos os seus bens, pegou a parte da sua herança e gastou com o que não era para gastar. Muito pelo contrário, seu pai foi muito bom de coração, correu até ele, abraçou ele, beijou seu pescoço. E aí mas mesmo assim, mesmo bem recebido, ele fala ao seu pai, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, faz de mim um dos teus empregados. Porque ele lembra que os empregados do pai dele tinham fartura de pão. E o pai dele não pega o seu filho e faz dele um empregado. Muito pelo contrário, quando ele recebe o seu filho com muita alegria, compaixão e amor no coração, ele começa a falar, veste o meu filho com as melhores roupas que a gente tem, enche o dedo dele de anéis, bota a sandália nos pés dele e vamos fazer uma festa. Matem o bezerro cevado e vamos fazer toda uma festa. Então aqui a gente já vê que o filho ele é bem recebido pelo seu pai. Ele não é nem humilhado nem nada. Seu pai te recebe com todo amor no coração. E a gente vê aqui que esse pai é Jesus, que a gente esteve em casa e Jesus ele estava ali esperando a gente no momento que a gente saiu, mas no momento que a gente voltou. Quando a gente está em casa, eu falo aqui a casa de Deus, e a gente se desvia, perde a direção do mundo e vai ao mundo aventurar fora, pode ter certeza que o Pai está aqui dentro de casa te esperando, só esperando o momento de você voltar para você ser abraçado de novo e continuar andando no caminho com Ele e cumprindo as suas missões. Então, no momento que ele volta, é como se Jesus, o pai dele corre até ele e abraça ele. Mas é como se Jesus estivesse ali, de braços abertos, à espera que ele voltasse. E quando ele volta, é abraçado, o pai enche ele de beijo e começa uma festa com tudo do melhor que ele tem direito a oferecer ao teu filho. Então aqui a gente já vê também o quão bom é a bondade de Deus por nos receber e não por nos punir por algo que a gente fez. Abrindo só um parêntese aqui, eu lembro que teve uma vez que estava lá no Brasil, quando era criança assim, as crianças costumavam brincar no caminho à tarde e meu pai era meio durinho assim e só deixava eu sair para brincar quando minha mãe chegava do trabalho, porque minha mãe era mais calminha assim, diferente de meu pai, mas nesse momento eu esperei meu pai dormir, vi que meu pai estava dormindo e também não queria acordar ele, então fui lá no quarto, tranquei a porta dele, joguei a chave assim debaixo da porta e tranquei a porta. E aí foi um momento que eu vi as crianças brincando na rua. Não, mas antes de eu jogar a chave por baixo da porta, eu peguei a chave, olhei assim dentro de casa, que a casa é um pouquinho apertada, aí do portão eu olhei assim para dentro do quarto do meu pai e vi que ele estava dormindo. Aí fui lá, abri a porta, voltei, joguei a chave para lá e fui brincar com as crianças e tranquei o cadeado. Aí fiquei uma hora brincando na rua, porque lá o caminho, eu tava lá na ponta do caminho, também eu voltava assim para ver se meu pai já tinha acordado.
Mas eu tava lá na ponta do caminho brincando, quando eu olho pra baixo tava meu pai lá gritando meu nome. Aí pronto, fiquei nervoso. Aí desceu o caminho correndo também. Aí pronto, que já viu, tinha medo de cachorro. Aí veio um cachorro correndo atrás de mim, quando eu cheguei perto do meu pai assim, me embolei na perna, caí me ralando todo no chão, subi, levantei todo ralado. E meu pai não ligou se eu tava ferido ou não, se eu tinha me arreado todo, levantei com as pernas tudo vermelhas de sangue. Aí meu pai, toma ele salva, entra pra casa. Aí entrei em casa, ele começou a falar, que eu não tinha mais que sair, não tinha que fazer essas coisas. Mas tomei uma surra das boas. Enfim, eu não estou querendo dizer que aqui, que nossos pais, eles estão errados ou são ruins. Não, muito pelo contrário, porque a Bíblia fala que os pais, eles têm que ensinar aos seus filhos o caminho que ele deve andar. Então, eu só estou querendo dizer que a bondade de Deus é muito diferente disso. Que Deus recebe a gente com todo o amor possível. Ele não vai punir a gente pela consequência que a gente fez, pelo erro que a gente fez, não. Muito pelo contrário, Deus vai receber a gente com o maior amor no coração, não vai nos punir, mas vai ter festa e vai ter alegria porque a gente voltou para Ele e que Ele estava à nossa espera e porque Ele ama a gente e Ele recebe a gente da melhor forma possível, abraça a gente, enche a gente de beijo. Então, depois daqui também, depois da festa que o filho novo chega o filho mais novo, mais velho dele e vê toda aquela festa e chama um dos subordinados do pai dele, pergunta o que aconteceu e o subordinado fala ao filho mais velho dele que o irmão dele mais novo voltou, que o irmão mais novo dele voltou e que o pai matou o bezerro cevado e está fazendo uma grande festa para o seu irmão mais novo. E aí o irmão mais velho dele já fica com raiva, porque naquela época bezerro cevado era para algo, uma festa muito importante. Então ele já fica com raiva, porque o irmão dele voltou, pegou a sua herança e foi para longe e passou por lutas lá e voltou como se ele fosse coitadinho, digamos assim. Então o irmão mais velho se recusa a entrar para a festa e aí sai o pai da casa de festa e chama o seu filho mais novo ou o seu filho mais velho para entrar para a festa. E seu filho mais velho, ele se recusa a entrar e vai discutir com o seu pai, falando: pai, o senhor nunca me deixou... que ele fala, saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste o cabrito, bezerro cevado, para me alegrar com os meus amigos. E aí, a gente já vê que ele fica meio irado por causa disso, porque o pai nunca fez uma festa dessa a ele, ou lhe deu direito de matar o bezerro cevado, e aí ele fala: vindo porém o teu filho que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes e mataste-lhe o bezerro cevado. E aí o pai fala: filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo a gente se alegrar e folgar o dia, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Então, aqui fala que o irmão mais novo dele foi perdido e se achou, encontrou o seu caminho de casa de volta, foi bem acolhido, foi ao mundo e viu que aquela situação que ele vivia no mundo não era agradável, que ele, em casa ele vivia bem melhor. E é assim com a gente. O mundo, ao ver da carne, tem muito melhor oferecer a gente do que aqui. Tem drogas, bebidas, prostituição e tudo que é ruim, tudo que agrada a carne. Mas a gente está aqui para buscar também mais da salvação, porque lá fora no mundo é riqueza ao ver da carne, mas no céu é muito melhor.
É, a Bíblia fala que lá no céu a gente tem ruas de ouro, de diamante, muita coisa boa. Então a gente está aqui na terra, passando por dificuldades agora, mas sabendo que quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento, a gente vai para o céu e vai viver muito melhor do que a gente vive aqui na terra, não vai ter essas lutas e também vai agradecer porque a gente não se perdeu no mundo aí. Infelizmente eu tive um amigo meu que morreu há 2 dias, ele nunca teve a oportunidade assim, de conhecer Jesus, ia na igreja assim, bem de vez em quando. Ele não tinha envolvimento assim com a vida do crime não, mas andava com pessoas desse estilo. E lá, a causa da morte dele foi que lá no Brasil tem as torcidas organizadas, e no Brasil eles levam a parte da torcida organizada muito a sério. Então, falando aqui rápido, quando tem uma torcida e outra torcida que não são amigas, digamos assim, não são aliadas, quando você encontra uma pessoa da outra torcida, você tem o direito de pegar essa pessoa e lhe dar surra e tirar todo o equipamento que você tem na torcida. É como se fossem 2 exércitos que se encontram. Então ele foi numa festa, e nessa festa que ele foi também, a gente morava no bairro de Mussurunga, e eles foram para uma festa de Vila Verde. Mas também esses bairros também já não são da mesma facção, então já não era bom ele estar lá nesse bairro. Mas ele foi para uma festa nesse bairro, e lá tinha pessoas que eram de outra torcida organizada, e ele foi com equipamentos do time que ele torce, com a Vitória. E aí, quando ele foi encontrado viram a torcida rival, viu que ele estava com esses equipamentos, pegaram ele e massacraram ele, mataram ele, porque nem está na regra da torcida matar a pessoa, é só tirar os equipamentos e fazer com que ela seja punida só por estar com o equipamento de uma torcida diferente. Eu acho isso uma coisa bem desnecessária, mas pegaram ele, mataram ele das piores formas possíveis, massacraram ele, mas ele morreu assim por um motivo bem besta, mas ele não teve a oportunidade de alguém que estivesse ao lado dele mostrando um caminho a ele, mostrando que Jesus era o seu caminho que ele tinha que seguir. Que Deus console a família dele, mas é isso que eu estou dizendo também. Muitas pessoas vão embora, mas não seguiram o caminho de Deus. E a gente sabe que essas pessoas que vão embora e não andaram no caminho de Deus vão direto ao inferno. Então eu fiquei bastante triste, porque eu também sei a vida que ele vivia e não foi uma alma que foi ganhada ao céu. Então, que a gente possa encontrar o nosso caminho, nosso caminho que é Jesus, para que a gente possa, no dia assim, pisar nas ruas de ouro, porque são a melhor coisa que a gente tem, que Deus tem a nos oferecer também. Então, eu acredito que todos aqui sim vão pisar junto comigo, em nome do Senhor Jesus, nas ruas de ouro, e a gente vai poder ver Jesus assim, daquele abraço que a gente tanto quer, daquele abraço assim, um abraço mesmo em Jesus, que a gente vai poder sim ver ele um dia, porque a gente sabe que Jesus está voltando e a gente tem que buscar mais de Jesus, buscar mais da salvação e do céu, cada dia mais, e que a gente também possa ser usado por Deus para ganhar mais almas, para que não possa acontecer de a gente perder pessoas próximas e não ter ajudado ela a entrar no caminho do Senhor. Então que a gente possa ser pessoas que possam também ganhar mais almas e trazer para o caminho do Senhor, porque a gente sabe que Jesus vai se alegrar sim por a gente trazer almas. Eu também, eu vejo aqui quando alguém aceita Jesus aqui, eu vejo que o pastor ele fica muito alegre por ter almas aceitando a Jesus.
e eu vejo o quão feliz ele fica, e que a gente também possa, pessoas assim, trazer mais almas para o Evangelho de Deus. Aleluia. Então, fazendo um resumão aqui para concluir, como eu falei que nessas 3 parábolas há a sua perda, a busca da perda, ao achado e a festa. Então, primeiro aqui a gente tem já as ovelhas que foram perdidas, mas teve a ovelha que se perdeu e não sabia o seu caminho de volta. Ela foi achada e foi trazida de volta para sua casa. E depois aqui a gente já tem a da dracma perdida, que se perdeu dentro da sua própria casa. Teve a sua busca, teve a sua perda, a sua busca, o seu achado e festa de novo. E também depois teve o filho mais novo que teve em casa, foi perdido, se perdeu, mas ele já sabia o seu caminho de volta. Então a gente vê aqui que são 3 histórias parecidas, mas diferentes. Que a que se perdeu e não sabia o caminho de volta para casa, a que se perdeu dentro da sua casa, e aqui a esteve em casa, saiu para fora, se perdeu e teve o seu caminho de volta. Então, eu quero dizer aqui que se você conhece também uma pessoa que esteve em casa ou não sabe o caminho de casa, ou nunca esteve em casa, ou está perdida dentro da sua própria casa, que você possa ir até essa pessoa e falar mais de Jesus para ela. Eu vejo o pastor falando que quando ele está trabalhando, a maior parte dos clientes que ele tem, ele fala de Jesus, ele apresenta Jesus para o seu cliente. Então que a gente também possa ser como ele, que na escola também a gente possa falar de Jesus e possa trazer amigos para cá, porque a gente também está precisando de mais jovens. Nosso grupo de jovens tem a aumentar aí também, em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa trazer mais jovens aqui, porque esse mundo está bastante perdido. Você também que está no seu trabalho, que possa trazer mais almas para cá, para a casa de Deus, porque Jesus está de braços abertos para receber qualquer tipo de pessoa. Ou então, se estiver na rua, quiser fazer como a Clara também, que estava no autocarro e buscou até o menino que estava no autocarro para a casa do Senhor. Com fé em Deus também, ele vai voltar aqui sim, mais alguma vez. E a gente vai estar de braços abertos para receber qualquer tipo de pessoa que está aqui. E Deus também. Então é isso que eu tenho a dizer. Espero que todos tenham entendido do que eu falei. Glória a Deus. Quero muito mesmo agradecer por eu ter essa oportunidade de estar aqui falando de Jesus para vocês. E eu quero muito crescer a minha vida inteira falando de Jesus, porque eu acho isso muito bonito. Espalhar ou pregar para o mundo que o quão bom Jesus é, o quão misericordioso Jesus é, a bondade que Jesus tem no coração, e falar o melhor possível de Deus e a gente trazer almas também para o Evangelho do Senhor, para que o céu possa estar lotado de pessoas e que a gente também possa ir pregando pelo mundo todo aí, trazendo o máximo de pessoas possíveis. Então eu só quero te agradecer pela oportunidade que eu tive e eu espero que essa palavra que eu falei possa ficar guardada no coração de todo mundo e que possa servir como aprendizado e lição e que possa ficar guardado na nossa cabeça. Só tenho muito a agradecer e é isso, esse estudo que eu quis compartilhar com vocês e que eu possa voltar aqui também mais vezes e cada vez mais preparado ainda. Amém. Graças a Deus. Misael, se a sua mãe estivesse aqui, ela estaria muito orgulhosa de você. Amém. Viu? Vamos colocar sobre os pés, irmão? Próximo a ministrar a palavra de Deus é seu Pedrinho. Pedro, se prepara, tá bem? É isso aí, vamos aos jovens, né? A gente trabalha com o que a gente tem, né? Pode até ser pregador do como é que chama, gente? Como é que chama, Zé? Me ajuda. Não, de jovens, o culto de jovens. Aí, ó, pode ser o pregador do culto de jovens. Chat GPT.
Muita informação, né? Amém, graças a Deus. Estamos felizes. Gente, a gente tem que orar pelo Misael, viu? Orar, porque quando a gente se coloca na brecha, quando um jovem se coloca na brecha, né? Todas as pessoas, mas principalmente o jovem, o inimigo ataca na escola, ataca na mente, muitos ataques, né? Ataques de todos os lados. Então, o que acontece? Nós precisamos estar intercedendo, cobrindo o Misael de oração. Amém? Amém? Amém. Jovens, orem pelo Misael. Suelen está encarregada de orar pelo Misael. Eu sei que você ora, eu tenho visto.